Olá, seja bem-vindo à aula 3 do módulo 2, tipos de documentário. Até agora, conhecemos 3 tipos diferentes de representação de mundo. Mas na aula de hoje, vou embaralhar a sua mente e mostrar um tipo de documentário que se propôs a explorar os limites entre a realidade e a ficção. Vamos conhecer? Sim, pessoal, o documentário participativo. Esse tipo de representação de mundo, ele procura mostrar ao espectador, principalmente quando o assunto é entrevista, que o que existe na realidade é o encontro entre o entrevistador e o entrevistado. O que é verdadeiro, de fato, é isso, entendeu? O encontro entre quem filma e quem é filmado. Ficou um pouco confuso? Vamos lá. O documentário participativo possui uma forte relação com o movimento chamado Cinema Verdade francês, e ele defende ideias que os filmes sejam, na realidade, realidades fílmicas, ou seja, são realidades que são construídas e não meros retratos objetivos da realidade. O Mailson comentou no módulo anterior sobre os movimentos no cinema. Caso você não se lembre, é só dar uma olhadinha nessa aula e dar uma refrescadinha na memória, tá bom? Então, essa realidade fílmica, segundo o movimento, ele é resultado do encontro entre o cineasta e os atores sociais que ele mesmo irá filmar. Como vai ser filmada a entrevista, quais as perguntas escolhidas ou a possível intervenção que o diretor vai propor aos seus participantes é que vai ditar aí o resultado desse tipo de documentário. Então, a gente pergunta, o que é verdade nesse tipo de documentário, se a gente ficar pensando nisso, talvez eu não te dê uma resposta certa do que é verdade ou não. A questão mais importante aqui é o que o diretor quer extrair do seu ator social e qual é o resultado da intervenção proposta. Ele sabe o que vai acontecer. Por esse motivo, o documentário participativo, por vezes, ele vai embaralhar aí o limite entre a ficção e a realidade. A grande questão aqui vai parar entre diretor, câmera e entrevistado, sendo a entrevista a característica mais marcante, sendo que o diretor e toda a equipe tem total lucidez de que o entrevistado pode ficcionar a si mesmo. Então, esse tipo de a própria entrevista ela é tratada como cena, como performance, como teatro. Então, nós podemos afirmar como verdade que existe a câmera mediadora, existe o encontro de quem filma, que é a pessoa que vai comandar essa câmera, e todo o processo de filmagem, e a pessoa entrevistada, que está ali porque quer, e também sabe que vai participar de um filme e que já conhece mais ou menos o que o diretor deseja dele. Então, dessa forma, o documentário participativo, ele vai se opor ao documentário observativo, tá bom? Porque, olha só, enquanto o observativo, lembra da aula anterior, ele vai procurar naturalidade, Vai procurar aí mostrar ao espectador que ele está ali, sem ser visto, acompanhando o que aconteceu da maneira a qual ocorreu. Enquanto no documentário participativo, ele vai assumir que aquela entrevista ela é fruto de uma representação, E que, como existe uma câmera ali mediando, esse entrevistado nunca vai ter uma condição totalmente natural. Então, todo o aparato de som, luz, produção, edição vão estar ali apostos para que o diretor possa extrair da melhor maneira possível e mais profissional possível o que ele quer do seu ator social, bom? Então, pessoal, nada melhor do que aquele momento que você gosta, eu gosto, nós gostamos muito, que é o quê? Vamos encher a cabecinha de imagens? Olha só, o exemplo que eu escolhi, ele chama Paradigmas da Quebrada. É um documentário participativo feito em 2020, pela Pegasus Produções, e ele vai mostrar aí a vida de 3 jovens moradores do Jardim São Luís, zona sul de São Paulo, e cada um deles vai representar aí um tipo de manifestação artística. Vamos conferir? Chegou fim
de semana todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro. São Paulo, Zona Sul, todo mundo à vontade. Calor, céu azul, eu quero aproveitar o sol. Encontrar os camaradas pra um basquetebol. Não pega nada, estou a 1 hora da minha quebrada. Logo mais, quero ver todos em paz. 1, 2, 3 carros na calçada. Eu moro no Jardim São Luís, um bairro muito conhecido aqui, né? Mano, às vezes o que a gente mais precisa é a oportunidade, né? Os moleques como? Bombadão e eu, caramba, os moleques mais novos que eu, mais forte, não aguentava. E eu falando, mano, mas é isso aí. Você vê, é você ali na frente. Você fala, tem que treinar pra chegar e ser melhor que ele, né, mano? Porque você tem que ser melhor que pelo menos o reserva dos caras pra você chegar lá, entendeu? Sempre tem que ter o plano B, o C, o D, tá ligado? E meu B no momento é fazer uma faculdade pra trabalhar com crianças, na verdade, pedagogia. Coisa que era bem envolvida com desenho, porque eu sempre quis trabalhar meio que com desenho já. Então eu visava, tipo, fazer desenho de marca pra roupa, pra shape, etc, tá ligado? O ilustrador. É o seguinte, eu já trabalhei em vários estúdios de tatuagem, tanto aqui na Quebrada que eu moro, como no centro, em outros lugares. Já morei fora da Quebrada também, morei no Brooklyn há muito tempo. Brooklyn não tem subida, é tudo reto, vira de esquerda, direita, tudo quadrado. E aqui é tudo curva, tudo sobe, tudo desce. E eu saio com meu cachorro de manhã, e era uma conversa bem legal com a comunidade, porque todo mundo sai com cachorro, tem parque de cachorro. Eu comecei, tinha uma agulha, uma tinta preta. Então hoje eu tenho estoque, hoje eu tenho minha casa, meu cachorro, eu tenho minha vida toda construída numa parada que eu conquistei, que eu fui atrás. Coisa que é muito complicada. Esse vírus, ele atrapalhou muito, não só em questão financeira, como eu trabalho com vários tatuadores e eu vejo que eles estavam num progresso muito bom e de repente dá aquela paradinha. Então, tipo, eu tenho ideias de investimentos, ideias de progresso, então o Covid impactou todos os projetos do ano, foi bem difícil esse ano. Eu sempre coloquei na minha vida que eu nunca quero trabalhar 8 horas do meu dia para realizar o sonho dos outros, e sim o meu. Quando eu falei assim que eu não ia trabalhar registrado, que eu ia trabalhar com moda e ainda autônomo, nossa, foi uma loucura, né, mano? Não cheguei ainda no lugar que eu quero, né? Nem tenho o dinheiro que eu quero, mas eu acho que todo mundo que chega no lugar que quer, que tem um dinheiro que conseguiu com o seu trabalho, fala, mano, não desiste, né? Nunca desista. Eu acho que é isso, mano. O pessoal de periferia principalmente, mano. Você sabe que você já tem pouco, você já é destinado a pouco. Então, se você ficar sempre querendo pouco, você sempre vai ter pouco. A pandemia veio pra fuder tudo. Desculpa o palavreado, mas é a verdade, veio pra fuder tudo. Primeiramente que a gente tinha muito projeto pra sair, né, mano? Tipo, muito projeto pra sair. Tinha um desfile, né? Tinha o Expo na Laje, tinha algumas festas e algumas exposições que a gente precisava fazer. Fora, mano, em questão de dinheiro, que eu acho que pra todo mundo pesou, né? Principalmente na minha área, que parou, né, mano? Parou tudo. Eu fiquei em casa, tipo, na loucura. Então, pessoal, vamos analisar, então, esse trecho que nós acabamos de ver? Repare, né, que no início do filme o diretor ele nos ambienta em relação à rotina diária do nosso primeiro ator social apresentado, né? Então aparece ele tomando café, aparece ele pegando a chave. Então nós vamos juntos, né, com esse ator social, embarca na moto dele e descobrimos ali a sua rotina fora de casa, a música que ele gosta, que é uma música que também vai permear o que seriam os sons da própria Quebrada. Repare também a escolha do diretor, tá? Ele deixa claro que o que ele quer extrair dos atores sociais é o valor e a representação artística que eles têm. Ou seja, o objetivo aqui primordial desse documentário é que esses jovens da periferia, da Quebrada, possuem sim um grande valor artístico e dessa forma vai inspirar outros jovens de qualquer periferia que for a trilharem o mesmo caminho. Então, o que eles querem, no caso, é dar voz, né, a essa movimentação. Volta, gente, desculpa. É só voltar um pouco. Talvez esteja muito rápido agora, mas acho que tá indo bem. Aí, ó, tá bom. Então, o que ele quer de fato é documentar o valor artístico da Quebrada, né? Dar voz à cultura periférica. Entenda, pessoal, o diretor poderia extrair diversas outras facetas desses atores sociais. Veja que as dificuldades encontradas numa região de periferia, elas não são escondidas. Mas a questão nesse documentário é que isso não é objetivo. Que isso, na realidade, é muito comum e já foi muito aí explorado por jornais e noticiários sensacionalistas, tá? Então, pessoal, o diretor, num documentário participativo, ele vai recortar a realidade. Ele desvenda o seu ator social para chegar aí
no seu objetivo, o que ele quer extrair para construir o seu filme, tá? Mas, pessoal, vem aquele momento que nós precisamos pensar até onde nós poderemos ir para ter o nosso documentário perfeito. O que eu estou querendo dizer? Pessoal, é preciso responsabilidade como diretor quando você está falando de um documentário participativo, né? Tanto quanto o que você vai filmar, o que você pede para ser filmado, tá? Afinal, em uma entrevista, vai existir você que está ali controlando as perguntas e a câmera, né? Que vai ser a intermediadora entre o entrevistado e o público, e o entrevistado, que está ali por um convite, mas ele não tem controle algum do que vai acontecer. Então, como vai ser a reação do entrevistado e o diretor, né? Como negociar essa relação entre o diretor e o entrevistado? Como dividir essas responsabilidades, tá? E uma pergunta muito importante, pessoal, até onde se deve insistir num depoimento quando ele é doloroso para o seu entrevistado? Até onde a gente pode cutucar uma ferida, tá bom? O exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é um documentário que chama Bem Me Quer, Mal Me Quer. Ele foi feito em 2012, tá? Ele foi meu primeiro roteiro de documentário e ele é sobre a violência doméstica. Foi feito pelo Instituto Adote, tudo bem? É um tema complicado, é um tema delicado. Vamos conferir um trecho e discorrer sobre o assunto. Eu entendo assim que nós vivemos numa sociedade bastante transtornada e que as pessoas estão muito doentes e que muitas vezes a gente não tem consciência disso. Provoquei. Tentava de tudo, não responder o que ele falava, não dar importância pela situação de bebedeira dele, mas ele percebia isso, aí é que ele atacava mesmo. E quando ele percebia que não estava dando bola para ele, aí é que ele ficava agressivo mesmo. Ele queria, de qualquer maneira, briga, tanto comigo como com os filhos, e foi muito complicado. Eu não chegava a bater assim sempre, não. Foi só um chute. Na minha filha eu nunca dei um tapa. Eu dei um tapa agora de grande, que eu fui conversar com a minha filha mais velha, Fernanda, ela mandou eu tomar se foder, eu dei um tapa na bunda dela. Não, eu achei que casando ele fosse melhorar. O que a gente nota muito é ainda, infelizmente, o machismo. É aquela sensação que o homem entende que ele é dono da mulher, que ele é dono do corpo e da alma dela. Então ele tem, inclusive, o direito de agredi-la, se ele achar, entre aspas, que ela desobedeceu. Olha, desde o namoro o Sidney era agressivo. Porque ele me ameaçava, às vezes ele pegava o grampeador, ele punha debaixo da roupa para me dizer que era uma arma. E eu morria de medo, eu saía correndo da sala. Você entendeu? Então foi assim, a princípio eu tinha muito medo, sim. Demorou uns anos, mesmo depois de casada, com as crianças pequenas. Você entendeu? Eu tinha medo. E tinha medo também de ficar na minha casa sozinha. Então, às vezes eu falava, meu Deus, traz ele, mesmo bêbado, mas traz ele. Porque eu estava sozinha com as minhas filhas em casa. Não percebia nada, nada mesmo. A única coisa que eu sabia é que o pai dele sempre bebeu muito e judiava muito da mãe. E as pessoas falavam para mim se eu não tinha medo, eu falava, mas ele é diferente, ele não vai fazer isso, o pai dele é uma pessoa
que não tem cultura nenhuma, ele é uma pessoa diferente, que estudou, que tem mais noção das coisas certas, né? E no fim nada disso adiantou. Ele, desde que começou a beber, que eu percebi mesmo, foi o dia que eu fiz 1 ano de casada, né? E assim foi durante 31 anos, quer dizer, que eu tive problema com bebida, foram 30 anos, né? E ele muitas vezes parou de beber, fez tratamento. Em geral, quando o indivíduo agride, ele está meio bebido. Meio bebido, mamado, quer dizer, ele tomou um pouco de álcool. Então vamos entender o que é o álcool. O álcool é um depressor. Mas a primeira coisa que o álcool deprime é a censura. Por isso a gente fala in vino veritas, no álcool está a verdade. A gente tem o superego que toma conta dos nossos impulsos. Quando você toma um pilequinho, você bebe alguma coisa, você bota o superego de porra, porque a primeira coisa que fica de fogo é o superego, certo? Então, por isso que o cara bebe. O cara bebe para dar um porre no superego, para liberar a emoção dele. O que é a labirintite da pessoa que é agredida? É fazer o outro beber. Porque na hora que ela faz o outro beber, o outro bota de fogo o seu superego, aparece a emoção, ela é agredida e ganha a briga. Porque quem ganha a briga é quem apanhou, não é quem bateu. Quem bateu está inferiorizado. Isso é muito... Nossa, isso é tão frequente que você não faz ideia. Então, pessoal, é o seguinte, lidar com a violência doméstica não foi algo fácil, tá? Na realidade, quem pediu esse roteiro para mim foi a filha de uma das agredidas. Então, eu acredito que ela pediu esse filme como uma cartaz. Ela não quis fazer um documentário performático, quer dizer, ela, né, como narradora, ela preferiu aí fazer um documentário em que a mãe dela e a vizinha dela falam sobre a agressão que ela sofre. Nós também fomos atrás de 2 psicólogos e uma especialista em violência doméstica, era uma delegada na época, tá? Eu tive muita dificuldade em lidar com um tema tão delicado, né? E também tive essa ideia de não só colocar as pessoas agredidas, mas também tive a oportunidade de entrevistar um agressor. Porque no nosso caso nós gostaríamos de passar que as mulheres agredidas vão sofrer traumas e que o agressor também é doente. Então, na verdade, é uma rede de tratamento que deveria permear tanto para o agressor, tanto para o agredido. Então, eu tive muito tino, né? Para não ferir, né, não cutucar a ferida dessas mulheres ao ponto de gerar um trauma, ao ponto de gerar muita dor. Então, se vocês forem escolher temas polêmicos, temas delicados, se atentem a isso, tudo bem? Pessoal, agora não podemos falar de documentário participativo sem citar e analisar um grande ícone do cinema, o Eduardo Coutinho, cineasta, jornalista, considerado um dos maiores documentaristas da história do cinema brasileiro. Ele diz: há discursos que nascem porque estou ali, filmando. Todo documentário é extraordinário por causa disso. Então, pessoal, o que ele quer dizer com essa frase, né? Na verdade, o que ele quer dizer é que para ele, né, quando se trata aí de documentário participativo, a gente considera o Eduardo como um mestre, tá? Então, quando nós tocamos na intimidade do ator social, não existe verdade ou mentira. O acesso que teremos, né, vão ser das lembranças que o entrevistado tem daquilo que é perguntado a ele. Então, diante de uma câmera, o ator social ele vai reelaborar todo o seu próprio passado, né? Na mesma medida que nós mudamos a si mesmo a cada momento. Então, vamos dizer, uma lembrança que eu tenho de uma coisa mudou do que eu tinha 10 anos atrás. Então, para o Eduardo Coutinho, o que temos a oferecer em relação ao que o entrevistado pode nos dar vai ser de acordo com o momento específico da sua vida
e em relação ao seu próprio passado. Então a verdade, ela é obtida dessa forma pelo imaginário, o que o próprio entrevistado imagina, projeta de si mesmo. Então o que temos, né, são versões de uma verdade, pois normalmente o ator social ele se projeta em um papel que ele não teve, mas que a sua própria memória acaba construindo, tá bom? E olha só, segundo o próprio Eduardo Coutinho, mas nada é completamente fictício. Tem que ter base no real, para você subir no imaginário e depois voltar. Então nós vamos trabalhar com o imaginário que o próprio entrevistado tem de si mesmo diante da câmera, para depois a gente conseguir extrair o que é de fato verdade, tá bom? Então, se nos projetarmos aí um papel, então se a gente projeta um papel que nós não tivemos, a nossa mente ela funciona como uma ilha de edição. Então ela vai ali escolher, né, o que vai ser feito, o que vai ser falado diante da câmera. Então vai ter o nosso crivo da nossa própria autocrítica, da nossa autocensura e o fato de que quando nós temos uma câmera à nossa frente, a gente sempre vai procurar ter o quê? Um comportamento ideal. Ele não vai ser natural de forma 100%, tá bom? Então, pessoal, né, já que eu falei do Eduardo Coutinho, então vamos conferir aí o exemplo, né, que eu escolhi para vocês, que é o Jogo de Cena. É um documentário que vai exatamente fazer um jogo entre ficção e realidade, tá? E então eu gostaria de passar para vocês. Bom dia, tudo bem, Sarita? Tudo bem. Tá boa? Tô. O senhor tá bem? Tô bem. Que bom. O meu nome original é grego. Ruli quer dizer bile preta. É vernacular. Grego vernacular. O meu sobrenome. E grego vernacular quer dizer alguma coisa? Sim, grego quer dizer que do vernáculo grego, né? É Ruli. Ruli quer dizer bile preta. Bile, essa bile aqui que anda na vesícula biliar. Isso tem a ver com os humores. Como é que é? Os humores. Antigamente, que a gente sabia em medicina que tinha os humores, né? O fleugma e a ira, a cólera, né? E a cólera vem da bile. Meu avô falava turco, minha avó falava turca. Meu avô serviu no exército, usava fez. Religião judia ou judaica, não? Sim. Judaica. Meu pai, meu avô era judeu ortodoxo. Ele veio para cá com 2 ou 3 irmãos. Por que veio para cá? Em busca de uma vida boa. Eles viviam... Se a Grécia e a Turca brigavam, os judeus que eram assassinados. Era um bode expiatório, né? Um bom bode expiatório. Aí, para azar dele, coitado, o filho dele casou com uma católica, que é minha mãe, que é pederneira, as pessoas pederneiras, uma família barra pesada também. O meu avô era extremamente antissemita, galinha verde, era diplomata. O negócio é quente. Mas minha mãe se converteu ao judaísmo e era uma mulher inteligentíssima. Foi filha de diplomata, né? Meu avô serviu na Europa, na Argentina. E seu pai fazia o quê? Meu pai era médico, professor. Eu tenho pavio curto, mas eu também sou legal. Você chora fácil? Choro. Choro fácil. Me diga, no teste você falou num filme Procurando Nemo. Procurando Nemo é um filme que eu gosto. Choro muito quando penso nele. O senhor não gosta desse filme? Não, eu não vi, mas por acaso. Porque o senhor não gosta de coisas americanas, né? O senhor Não é isso, não. É meio comunista, né? Não, que eu fumo demais. Fuma? Mas olha, e como é a história desse filme? Procurando Nemo é fantástica, é uma história fantástica, que uma história de relação, de amor entre pai e filho. Sou generosa, abraço as coisas complicadas, eu não fui Você chora fácil? Muito. Eu fico brava fácil. Me conta um filme que você teve e chorou. A história do Nemo. É sério. Mas choro de chorar. Mas é uma história, relação pai e filho, então fantástica. Eu não vejo o cinema quase. O senhor não viu o Nemo?
Não, eu não vi. Você tem preconceito, tá vendo? Não, Ele não gosta de americano. O máximo. Não, Nemo é uma história bonitíssima, belíssima. Muito bom, né, pessoal? Eu particularmente gosto muito do tipo de documentário participativo, pois cabe a nós, de diretores, identificarmos e extrairmos o que há de mais precioso do nosso ator social escolhido. Tudo bem? Agradeço de coração. Até a próxima aula e bora filmar!